Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a revista da Betel. Essa aula é agora do domingo, dia 4 de agosto de 2024, lição de número 5, onde nós vamos falar da relevância de congregar. Na lição 1, falamos da relevância da palavra Deus. Na lição 2, a relevância da adoração. Na lição 3, o cumprimento da igreja. E na 4, da missão da igreja. E na 4, nós falamos da relevância de ser membro de uma igreja. Agora vamos falar da relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. O texto áureo da nossa lição, então o título da lição 5 é a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e comunhão. O texto áureo se baseia no livro de Atos, capítulo 2, verso 46, e perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Característica da igreja, alegria e singeleza. Congregar, verdade prática aplicada, é que congregar em uma igreja local, dentre outras, é uma das características da pessoa que passa pela experiência da conversão e prossegue no processo do aperfeiçoamento cristão. O texto referência dessa lição é Atos, capítulo 2, versos 42 ao 47. Presta atenção. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Verso 43, em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânime todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos então à introdução dessa lição. Nessa lição nós vamos estudar sobre a importância e a necessidade de congregar. No sentido bíblico, congregar é o ato de se reunir no nome de Jesus para edificação mútua e adoração ao Senhor, conforme Mateus 18, 20, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu lá estarei. 1 Coríntios 14, verso 26, quando nos ajuntamos, um tem salmo, outro tem revelação, faça-se tudo para edificação, línguas, interpretação. Primeiro parte da lição, é necessário congregar? Sim, a reunião local do povo de Deus sempre foi essencial, principalmente para o seu crescimento espiritual. E isso pode ser notado até mesmo no Antigo Testamento, como no Novo, e também nos dias atuais. Falemos então 1.1 no Antigo Testamento. A primeira menção bíblica sobre o local de culto a Deus se encontra em Êxodo 25, verso 8, quando Deus deu a seguinte ordem a Moisés: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. A construção do tabernáculo no deserto, que era um templo móvel, bem como mais tarde a construção do templo em Jerusalém por Salomão, demonstra o quanto Deus se interessa em que seu povo tivesse um lugar para congregar a fim de lhe prestar culto. Êxodo capítulo 40, verso 34, 2 Crônicas 7:1. O templo era central na vida da nação israelita. Todas as celebrações estavam relacionadas no templo. Portanto, congregar é vital importância para a igreja e para nós. Falemos agora do Novo Testamento. Embora os templos oficialmente tenham surgido no 3º século depois de Cristo, vemos no relato bíblico que a igreja se reunia tanto nas casas como no templo, e nos leva a entender que a igreja também se reunia
fora das sinagogas, em espaços cedidos ou alugados para esse fim. Por exemplo, na cidade de Éfeso, Paulo usou a escola de Tirano, que era um grande espaço para realizar cultos, mas antes, em Atos 19:8, ele estava na sinagoga, Atos 19:9, a escola de Tirano. Ao longo de sua história, a igreja tem se reunido com regularidade em locais pré-determinados para cultuar a Deus e assim fortalecer a nossa comunhão entre os membros da igreja. A vontade do Senhor é que nós possamos estar juntos e sempre unidos. Atos 2:46. Falemos agora dos dias atuais. Apesar de estarmos presenciando um considerável crescimento do número de pessoas que se dizem desigrejados, ou seja, que não vão à igreja, daqueles crentes que dizem que não precisam frequentar uma igreja para expressar sua fé, o fato é que esse movimento dos desigrejados constitui-se num desvio da verdadeira comunhão cristã, pois é impossível viver a plenitude de uma vida devocional sem a prática do amor fraternal que deve haver entre os seus membros e do sentimento de pertencer a uma igreja. Em Efésios 2:19, o apóstolo Paulo chama a igreja de a família de Deus. Portanto, a igreja nos dias atuais não pode deixar de promover a verdadeira adoração e pregação do evangelho. Em Efésios 1, verso 22 e 23, Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então, aqui vemos que o companheirismo, a integração entre os seus membros, vai nos ajudar a cumprir a vocação como Cristo ou como a igreja, corpo de Cristo aqui na terra. Uma das coisas que não podemos fazer sozinho é ser cristão. O Senhor Jesus, durante o seu ministério na terra, tinha o costume de frequentar a sinagoga e o templo. Lucas 4:17 fala que era seu costume. Locais, o templo, que eram locais reservados para leitura, exposição das escrituras. Além disso, os discípulos e muitas pessoas se reuniram também nesses locais. Mateus 26:55, Lucas 4:16. O resumo aqui, tópico 1, é que a reunião local do povo de Deus sempre foi essencial, principalmente para o seu crescimento espiritual. Crentes que não congregam não crescem espiritualmente. O perigo de não congregar. Os que estão unidos em Cristo devem estar unidos também entre si. Deixar de congregar pode caracterizar pelo menos 3 coisas para nós. Vamos mencionar. Primeiro, a desobediência à palavra de Deus. Deus mostra de forma muito clara na sua palavra a necessidade de o povo congregar. Nas suas últimas instruções a Moisés exorta os líderes de Israel, sacerdotes e anciões, no sentido de que em tempo ajuntasse todos os povos, homens, mulheres e crianças, tanto para ouvir e aprender a palavra de Deus, Deuteronômio 31:12, como também para estar adorando a Deus. O escritor aos Hebreus diz que não podemos deixar de congregar. Diz, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quantos vede que vai se aproximando aquele dia. Qual dia? A volta de Jesus. Hebreus 10:25. Portanto, o crente que deliberadamente deixa de congregar está em desacordo com uma determinação divina. O segundo problema de a pessoa não congregar é a sua debilidade espiritual. A saúde espiritual do crente pode ser facilmente aferida pelo apreço que ele tem pela casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Normalmente, quando um crente se esfria na fé, a primeira coisa que ele deixa de fazer é de congregar. Negligenciar as reuniões da igreja local é o primeiro passo visível de apostasia, pois quem deixa de congregar facilmente vai cair da fé.
nos dias atuais, muitos crentes, por qualquer motivo, têm deixado de congregar e não têm tido mais alegria de estar no templo para cultuar ao Senhor e ser edificado pela comunhão com seus irmãos em Cristo. O culto no templo é bíblico e é relevante. Eu costumo ilustrar isso como uma brasa, um braseiro, onde as brasas estão todas vermelhas. Você tira uma brasa e coloca fora, ela esfria. Você pega a brasa que esfriou, coloca de volta no braseiro, o que acontece? Aquece. Assim somos nós, quando estamos juntos, nos estimulamos na fé, na comunhão, no amor cristão. Quando somos isolados, nos esfriamos nessa fé. Vamos à morte espiritual, essa é a pior de todas, além desta desobediência, debilidade, o deixar de congregar pode gerar na morte espiritual. Hoje em dia, muitas igrejas locais transmitem seus cultos pela internet, nós mesmos o fazemos, mas essa inovação tem trazido benefícios àqueles que eventualmente se veem impossibilitados de estar participando do culto presencialmente. Mas muitos crentes, mesmo tendo condição de estar presente nos cultos, preferem assisti-lo em casa, o que não é a mesma coisa. Estar no culto em vez de assisti-lo em casa faz toda a diferença, pois o próprio clima da comunhão, a alegria, a unção que sentimos numa reunião de culto mostra que a fé cristã não pode ser vivida isoladamente. Por isso, é necessário estarmos juntos. 1 Coríntios 14, 26, salmos, hinos, cânticos espirituais. A seguinte ilustração nos ajuda a entender o quanto é perigoso deixar de congregar. Aí está o exemplo da brasa. Se tiramos uma brasa de fogo, do fogo, ela vai se esfriar. E quando a colocamos de volta, ela se aquece. Certamente a brasa permanece acesa, ao se misturar com outras brasas. E assim se dá também com o crente, que deixa de congregar. Se ele se afasta, vai esfriar na fé até apagar. Vamos ao terceiro e último ponto dessa revista. Os benefícios de congregar. São muitos os benefícios que o crente desfruta ao congregar. Só lembrando que deixar de congregar, você está em desobediência, vai gerar debilidade espiritual e vindo pode gerar morte espiritual. Os que estão unidos em Cristo devem estar unidos também entre si. Vamos falar agora dos benefícios de congregar. São muitos os benefícios que o crente desfruta ao congregar. Vejamos algum. Primeiro, adoração comunitária. Quando nos encontramos com o Evangelho e o recebemos, é sempre através do contato de outras pessoas, criando assim um elo para que possamos, por nossa vez, compartilhar também com outros. Portanto, nossa fé se desenvolve dentro de um contexto comunitário, tornando assim a nossa experiência de fé não pode ser puramente individual, mas sim congregacional. Embora a adoração possa ocorrer de maneira individual, onde você estiver, a necessidade de agruparmos para adorar a Deus em comunidade permanece algo fundamental. Isso é ecoado pelo salmista no Salmo 122, verso 1, que expressa a alegria de ser convocado para a casa do Senhor, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. O uso no plural vamos sublinha a intenção de ir adorar, acompanhando e destacando essa natureza coletiva da adoração. Segundo ponto e benefício, além dessa adoração mútua, a edificação mútua. A edificação mútua dos membros ocorre por meio da comunhão, do ensino bíblico, da adoração, do exercício dos dons espirituais e ministeriais. E isso só pode acontecer quando estamos juntos.
O apóstolo Paulo, quando quis mostrar a relevância da igreja na sua dimensão coletiva, usou a metáfora de um corpo para dizer que é no espaço físico que a igreja local, como corpo de Cristo, se revela aqui para através do seu relacionamento, como os órgãos de um corpo. E isso vai mostrar a comunhão que os seus membros vão ter. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 a 27. Isoladamente, não somos a igreja. Tanto é verdadeiro que a palavra grega eclésia, de onde deriva a igreja, sempre que aparece no Novo Testamento, é empregada também para se referir a uma assembleia de pessoas que, na maioria das vezes, se reúne com o propósito de adorar e servir ao Senhor. Terceiro e último ponto, a saúde espiritual. Além de uma adoração comunitária, uma edificação mútua, isso vai nos ajudar na nossa saúde espiritual. Congregar faz bem para a saúde espiritual do crente. E a saúde espiritual vai ter reflexos na vida da pessoa como um todo. Entretanto, é importante frisar que não basta congregar, devemos fazê-lo de maneira certa. É muito importante estar atento de como estamos procedendo em nossas reuniões de culto, a fim de que não incorramos nos erros da igreja de Coríntio, que, segundo Paulo, quando se reuniam conforme bons crentes, essas reuniões os piorava. Paulo dizia que eles não se reuniam para melhor, senão para pior. 1 Coríntios 11, 17. As expressões de culto e adoração perdem o valor quando não retrata, através de uma vida de pureza e retidão a Deus. Diante de Deus e da nossa comunhão com os irmãos, devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Romanos 12, 1. Não podemos ter mágoa dos irmãos, Mateus 6, 23 e 24. 1 Coríntios 13, 1 a 3, diz que nós devemos congregar em amor. Não adianta falar línguas, profetizar e conhecer mistérios se você não tem amor. 1 Coríntios 13, 1 a 3. Portanto, devemos entender que o Senhor deseja que nós nos reunimos em sua gloriosa presença, a fim de que a nossa comunhão, fé, ânimo e unidade se fortaleçam cada vez mais. João 17, verso 20 a 23, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o é. E isso é a glória de Deus. Atos 2, 42, perseverar na comunhão, na doutrina, no partir do pão, nas orações, é importante. Então, congregar faz bem para a saúde espiritual do crente. É assim que o crente cresce na fé e na graça. A saúde espiritual vai ter reflexos pessoais em nossa vida e pessoal como um todo e no nosso testemunho à comunidade. Conclusão: somos chamados para servir na igreja local, com o propósito de adorar a Deus, de servir e edificar uns aos outros em amor. Assim fazendo, não podemos deixar de viver a nossa divina vocação como corpo de Cristo, que é de estarmos unidos, nos estimulando em amor, pois esse é o maior mandamento, não é? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus. E para isso é importante estar junto. O tempo que passamos juntos, adorando a Deus, nos estimulando um ao outro, aumenta a nossa comunhão e fé em Deus. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desta lição e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Estude para a semana que vem a lição 6, onde nós iremos falar a relevância da igreja de cumprir o seu papel na integração e como discipulado agregador, ou seja, cada alma que se converte, nós devemos integrá-la na igreja, nós devemos discipular conforme Jesus disse, ide, portanto, e ensinai a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, nós devemos integrar cada crente
na igreja, e tudo deve ser feito para a glória de Deus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, e ao entrar no nosso canal, você ali vai encontrar 235 pastas com 6.700 vídeos. Tem que clicar no playlist. Há bastante conteúdo bíblico para edificar a sua fé. Nós temos o comentário toda a Bíblia. Se você for na primeira pasta, lá embaixo são 235, tem que descer tudo até chegar em Mateus. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, as primeiras 70 pastas, nós comentamos toda a Bíblia. Temos também a Bíblia lida, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E temos aulas da escola dominical, aulas de curso de teologia, é muito material para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, assista e seja edificado. Amém e amém.